Sejam todos bem-vindos a essa live, que para mim é muito especial, né? Porque eu tô aqui com minha cunhada, que para mim é como se fosse minha irmã. Então, Ai, estou muito faz eu me feliz. emocionar agora não. É um prazer estar É, aqui também. hoje Ah, é um dia bem especial. é, tem muita coisa acontecendo no dia de hoje. Pois é. Então, Oi, gente, Chuchu. não liguem, porque hoje é uma live bem intimista, tá? Bem familiar mesmo, mas a gente vai falar muito no contexto profissional. Mas como Sim. a gente tem uma intimidade muito boa e tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, então vai ser uma live bem descontraída, certo? E deixa eu me apresentar, né, para quem está chegando do Instagram de Sheila, que não me conhece, né? Vendo quem danada é essa daí. Então, meu nome é Cíntia e eu sou psicóloga, né? E trabalho em alguns contextos. E uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar é essa área do trabalho, a parte escolar também. Então, a gente tem muita coisa em comum, eu e Sheila, além É. da cor do cabelo vermelho. Ai, boa noite, Angélica. Ah, um prazer. Angélica tá aqui na nossa live. É, Oi. deu uma travadinha. Gente, vocês informem, por Pronto. favor, se travar, se o som estiver Sim. ruim, Eu vou até certo? abrir aqui no E deixa eu me computador, apresentar, né? se apresentar Para aí. quem não me conhece, não conhece. Tá travando, gente? Eu vou abrir Acho aqui que no deu uma computador que caidinha eu no fico. de Cintia. Voltou? Deixa eu ver se ela volta. Gente, vocês informem, por favor. Está travando, né? Tô te ouvindo. Problemas técnicos com a internet. Eu tô te ouvindo. Dália disse tá ok. O meu celular tá Mari também disse tá. travando. É, mas deixa eu falar para É, mas, vocês, né? Para quem não me mas eu tô te conhece, ouvindo. né? Meu nome é Sheila, eu sou formada em gestão de pessoas, né? Recursos humanos. Sou apaixonada pela psicologia organizacional e comportamental. E como eu já falei anteriormente, é um prazer estar aqui, né? Participando dessa live com a minha cunhada, Prisci. E é um tema muito importante para ser falado, né? E eu espero que vocês gostem dessa live que foi preparada com muito amor. Isso mesmo. E aí, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o tema central da live, que é o Bom, esgotamento emocional. Tá conseguindo me ouvir, Sheila? Tô te ouvindo, voltou, viu? agora voltou. Tu estava me Pronto. escutando? Para mim voltou agora. Tava sim, tá ótimo. É porque pra tu, acho que tá travando pra você. Tá Mas pra travando a gente tua. aqui, mas a gente tá te vendo, tá te ouvindo, normal. Só que às vezes tu fica travada, mas tua voz sai. Mas Ah, tá tá bom normal. então. Entendeu? Eu tô vendo aqui do computador Entendi. também, que eu fico. Pronto. Eu tava preocupada porque, tipo, tua imagem tá travada, eu não sei se tá me escutando, se não tá. Não, mas tá. Ah, Tá dando pra te ouvir. mas se tá dando pra escutar, vamos lá, né? É. E Vitor tá dizendo que tá normal também. Então, Tá normal? é. Pronto. Então vamos lá, né? Então, quer iniciar? Falando sobre esgotamento emocional, né? Falando aqui genericamente, que assim, o esgotamento emocional, se ele não for tratado com seriedade, ele pode se transformar em uma depressão, né? Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso, é muito importante. Então, aqui nós temos algumas gestoras de RH, colegas minhas, PC e da administração, né? Angélica, Dália, Michele. Eu vou dar uma Então, saidinha e entrar novamente, gente, pra ver se melhora a conexão, tá? pronto. Deixa eu tirar aqui tu.
Pronto. Enquanto a Sheila volta, eu vou adiantando aqui, tá certo? Então, gente, o esgotamento emocional pode começar assim, de uma forma assim discreta, né? E aí a gente vai não dar uma importância, acha que é apenas um cansaço e acha assim, quando eu tiver um livre, quando eu tiver um tempo, eu me dou uma folga, né? Deixa eu ver se Sheila tá aqui. Eu acho que ela saiu e volta logo. Quando eu tiver um tempo livre, eu me dou uma folga. E aí fica acumulando trabalho, é, acumulando funções, né? Então, e acha assim que, tudo bem, besteira, vai passar. Só que aí a gente acaba adiando demais essa folga, adiando constantemente. E esse cansaço vai aumentando, né? Então, e aí começam os problemas e os sintomas começam a aparecer. E, para piorar, né, tem os sintomas físicos que a gente acha que é sintoma físico apenas, só que a gente faz tudo, dorme e esse cansaço não passa, né? O sono não passa. Então, Sheila vai entrar. Acho que agora vai dar certo. E aí, às vezes, a pessoa procura um médico achando que, eu tô sentindo muita dor de cabeça. E aí, tá melhor? Voltei, tá melhor, agora tá melhor. Pronto. Então a pessoa pensa assim, eu tô com dor de cabeça, vou procurar, né, um clínico geral. Aí, ou então toma remédio, fica tomando remédio para dor de cabeça, mas essa dor de cabeça não passa. Ou às vezes, tô com muita dor no estômago, procura um gastro. Não, às vezes não é nada. E às vezes até é uma gastrite que veio justamente, não tem aquela famosa gastrite nervosa, né, que todo mundo conhece. Uhum. Então, alguns sintomas físicos que derivam do emocional. Então, assim, às vezes a pessoa vai, toma medicação, faz o tratamento, aí retorna tudo novamente, né? Então, e aí você segue o tratamento para os sintomas físicos, mas não adianta muito, porque vai aparecer novamente. Após um período, vai aparecer. E aí eu trouxe aqui alguns sintomas físicos que podem ser causados pelo esgotamento emocional. Então, o primeiro, que é o que a gente escuta bastante, é o sono que não é reparador. Então, eu durmo a noite toda, mas eu me acordo já cansada. Então, Uhum. na sexta-feira, quando começa o trabalho, você se acorda, parece que não teve um final de semana, né? E aí você passa o dia mais cansado, o cansaço vai só piorando, né? O segundo vai ser o quê, né? A própria queda de rendimento do trabalho. Porque se você está cansado, como é que você vai render no trabalho, né? Outra coisa que eu ouço muito, muito mesmo. Minha memória não está funcionando. Estou com a memória fraca. Memória Não de consigo. Dory, né? Esqueço de tudo. E aí, é justamente essa exaustão emocional. Outra coisa também vai diminuindo, irritação, isso mesmo, Angélica, isso mesmo, né? Aí, tipo, a falta de entusiasmo para fazer as coisas que antes gostava de fazer. Então, por exemplo, quando tá de folga, ao invés de fazer, tipo, eu gosto de sair, de lanchar, ir ao cinema quando a gente podia, né? Mas eu perco aquela vontade, minha vontade é só estar ali. Naquele tempo que eu tenho de folga, eu só quero estar dormindo, só quero estar dormindo, né? Então, perde Uhum. esse entusiasmo. Aí, falar dos sintomas que são bem comuns, né? Azia, dor no estômago, o intestino que não funciona direito, ou funciona demais, Estresse, ou né? funciona menos, né? Então, contar um segredo para vocês. A questão do aparelho, nosso aparelho digestivo, né? Nosso aparelho digestivo ele é visto como o segundo cérebro da gente. Então, geralmente, quem tá quem sofre, né, de algum problema emocional vai refletir no aparelho digestivo. Isso acontece bastante. E aí eu me lembro quando eu fiz a live com Thaisa. Thaisa, gente, é uma nutricionista maravilhosa, que é amiga da gente. Nossa nutricionista. E Isso. ela não é nossa nutricionista porque é nossa amiga, mas é porque ela é muito boa.
E ela Excelente falou profissional. justamente, e ela falou justamente sobre isso, né? Sobre a questão de como o aspecto emocional influencia Uhum. no funcionamento digestivo da gente. Então, olha só, né? Outra coisa muito recorrente são as dores de cabeça. Sabe aquelas dores de cabeça que não passam? Um exemplo, eu tô com dor de cabeça hoje, aí vou dormir, não sei o que, quando eu me acordo, que começa a trabalhar, começa, né? Aquela pressão no trabalho, a dor de cabeça volta. Aí eu tomo um remédio, e aí é o que? Vai ser um paliativo, né? Mas Isso, isso, Dália. Dificuldade de justamente. relaxar demais. Uhum. Desse modelo você não consegue, né? Vontade de chorar sem explicação. Então, aí, a gente que é mulher pensa logo assim, deve ser a época da TPM, né? Mas aí quando a gente olha no calendário, você, não tô na TPM. Por que eu tô assim, tão emotiva? Por que eu tô, né, com essa vontade de chorar? Por que eu tô tão sensível? E aí, essa exaustão que dá vontade de chorar, sabe? Quando você tem muita coisa para fazer, você acha que não vai dar conta. Ai, meu Deus, a vontade que tem de chorar, jogar tudo pro ar. Então, também é um dos sintomas. Outro sintoma bastante comum vai ser a dificuldade de concentração. Então, por mais que você seja uma pessoa que você até gosta, que você gosta de ler, você não vai conseguir assimilar aquela leitura. Você começa a ler e de repente você começa a pensar em outra. Você não chega nem na metade da página, você já está pensando em outra coisa que não tem nada a ver, né? Uhum. Também é dos sintomas. Aí vem pensamentos negativos mais frequentes, vai ficando mais frequente. Então, assim, você era uma pessoa que você era mais otimista e tudo mais, mas de um tempo para cá você começa a só pensar que as coisas vão dar errado, né? Então, mais um. E aí, para finalizar esses sintomas, você começa a engolir sapos para evitar as discussões. Então, não, vai deixando para lá, só que não está deixando para lá, né? Você está engolindo, você está engolindo. E as emoções, elas são feitas para a gente colocar elas para fora. É muito importante, né? Uhum. Falar é terapêutico, né? Então, tá aí minhas amigas psicólogas que não me deixam mentir. Então, é importante que a gente elabore essas emoções. Então, quando a gente engole sapo, quando a gente acaba ficando na passividade, isso não faz bem, né? Nem faz bem a gente ser agressivo e pronto, pode acontecer os extremos. Ou a pessoa ela fica muito passiva, engole o sapo e pronto, ou ela fica agressiva demais, como a Jéssica colocou, né? Irritabilidade. Porque muitas pessoas não sabem que quando a gente, até pessoas com depressão podem desenvolver uma irritabilidade, uma agressividade, porque não sabe lidar ali com aquela, né, com aquele Uhum. sentimento, principalmente os adolescentes. E as crianças também, viu? Criança também, infelizmente, tem depressão. Então isso acontece, é muito mais comum com eles, mas acontece com a gente também, também pode acontecer, né? E aí, com esses sintomas aí, Sheila vai compartilhar um pouco de uma experiência que ela passou. Experiência bem real. E coisas que eu vou falar aqui, certo, gente? Pode parecer assim besteira, mas que é de grande importância para muitas pessoas. Talvez para alguém que você conheça que esteja passando por esse momento agora, certo? Eu tive um desgaste emocional devido ao trabalho, ao excesso do trabalho, alguns anos atrás. E aparentemente começou com algo natural. Eu achava que era um cansaço, que eu estava trabalhando bastante. Na época eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Ainda tinha Então empresa. era tudo muito natural. Então assim, eu estava cansada, né? Como falou, cansada, cansada. De repente eu comecei a não dar conta mais do trabalho. Trabalhava 8 horas, passava 8 horas na empresa, parecia que eu estava só ali meia hora. Não tinha rendimento, não conseguia entregar resultado. Um peso nas costas, senti muito cansaço, muita dor física também, emocionalmente abalada,
qualquer coisa eu chorava, achava que eu não ia dar conta. E, por último, começou a me dar crise de ansiedade, palpitações, né? Para quem não sabe, você começa a sentir palpitação, formigamento, parece que tem alguém me apertando. E insônia, tinha muita insônia. A memória de Dory me afetou, comecei a esquecer coisas do dia a dia, planejava a rotina inteira da semana, e quando eu pensava que ia conseguir executar, faltava sempre algo. E aí chegou um ponto que eu não consegui mais sair, não consegui mais dar conta de faculdade, queria trancar o curso, não quis mais ir trabalhar. A realidade que eu cheguei foi a um ponto de ficar numa cama, não conseguia sair do meu quarto. E tinha muitas pessoas que achavam que era besteira. Ah, isso é besteira. Ah, é falta de fé, não acredito em Deus. Isso vai passar. E eu queria que passasse, mas eu não sabia como. E aí eu busquei ajuda, fiz terapia, fui para psiquiatra, cheguei a tomar medicação. Mas chegou um ponto que eu não aguentava mais e eu queria me livrar daquela dor. E eu pensei em livrar da dor, mas eu acredito em Deus, né? Enfim, independente de religião ou não, foi um estralar de dedo que eu tive. Eu peguei aquele remédio, joguei fora e eu disse: aqui não vai acontecer, isso não vai acontecer hoje. E resolvi tomar uma atitude, porque a gente sabe que só quem pode fazer algo pela gente é a pessoa mesmo, né? Ninguém pode tomar uma decisão por você, né? Você resolve querer se livrar disso, né? No caso, eu estava com um esgotamento muito grande, resolvi então sair do trabalho. A solução que eu achei naquela época foi deixar o trabalho, eu não quis ficar afastada. Teve essa possibilidade, mas eu não quis. E aí fui cuidar de mim. Me dei um tempo. Eu disse: agora eu quero um tempo para mim, eu vou me dedicar à minha vida pessoal. E não desisti do meu curso. E graças a Deus que eu não desisti, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Talvez se eu tivesse desistido disso, não estaria aqui hoje com vocês. Mas o que eu quero dizer é que o importante naquele momento foi o apoio que eu tive das pessoas próximas. O apoio, principalmente psicológico, né? A gente sabe que ainda existe um tabu em procurar o psicólogo, em procurar um psiquiatra, porque todo mundo acha que tá doido, que só quem toma remédio controlado é doido, mas não, né? Tá aqui Cíntia para confirmar isso, que às vezes é necessário da medicação, né? Para poder controlar um pouco, eu não sei se a palavra é certa, Cíntia, mas ajudar a controlar um pouco essa ansiedade, essas crises que a gente tem, né? Porque eu mesma me sentia super bem quando eu dormia o dia inteiro. Para mim, eu estava me livrando dos meus problemas. Então, assim, muitas pessoas não têm esse estralar de dedo de dizer: não, eu vou vencer, vai passar. Muitas pessoas resolvem realmente dormir para sempre. E é importante a gente falar isso não só esse mês, né? Mas constantemente. E aí o fato de trazer esse relato é também para dar um estralar de dedo no RH, né? Na parte empresarial, né? Que muitas vezes fica ali no escondido, né? Então, assim, trazer para a parte empresarial como é que a gente pode auxiliar esse colaborador, né? Que muitas vezes está passando por essa dificuldade que não é vista, ou quando é vista, muitas pessoas não sabem o que fazer, né? Infelizmente, ainda a gente convive com isso. Você vê uma pessoa com crise de ansiedade, não sabe o que fazer. Muitas vezes nem tem o que fazer na hora. É fato, né? A pessoa não vai querer ajuda. Ela até quer, mas não consegue, É. né? Ela não Às vezes consegue. ela fica ali do lado dela e diga assim, eu tô aqui. Pronto. É, praticamente isso. Me escute. Ela vai dizer assim, não, não chegue perto agora, quando eu melhorar, a gente, né? É. Vai depender Ou da pessoa. só chorar, né? Um exemplo, eu tinha uma É, amiga que quando ela estava em crise de ansiedade, o jeito que eu podia ajudar ela era andando 2 horas com ela na orla da praia. A gente andava. E ela dizia: tu tá cansada? Eu disse: não, bora.
Até onde você quiser andar, era a forma que ela se sentia aliviada. Então, a minha forma de se sentir aliviada era dormindo, então eu queria ficar só, né? Cada um tem sua forma, né? Isso. E aí, tu quer falar um pouco de um relato que tu passou? Sim, o meu relato foi bem mais brando, né? E isso foi há 15 anos atrás, eu estou denunciando a Foi minha ontem. idade, né? E era pior, por quê? Porque a gente não tinha acesso às informações que tem hoje. Sim. Então, assim, nessa época que eu passei pelo esgotamento emocional causado pelo trabalho, eu não sabia o que era, eu não sabia o que eu estava sentindo, né? Eu só sei que tem uma noite, eu estava no trabalho à noite, né? E não foi horário, mas eu estava lá. Então, por quê? Existia um excesso de uma carga Uhum. horária de trabalho, né? E por causa de uma palavrinha, de uma coisa boba que o meu superior na época falou, tipo, ele nem reclamou comigo, gente. Foi só assim, né? O que é que tu tá fazendo aqui? Pronto. Eu desabei, né? Porque eu tinha saído e voltado para a empresa. Eu desabei e comecei a tremer, comecei a chorar, né? E aí ele disse: "Não, vá para casa, amanhã você volta". Gente, no outro dia eu não conseguia me levantar. Minhas pernas, minhas carnes todas tremia bastante, né? E eu lembro nessa época eu ia de ônibus e era um ônibus só, não tinha nem integração. Então, um ônibus só, eu passava quase uma hora dentro do ônibus para chegar no trabalho. Eu não consegui me levantar, eu não tinha forças para pegar o ônibus. A sorte é que tinha transporte em casa e meu pai teve que me levar. E eu ainda fui trabalhar, porque eu sempre tive, né, senso de responsabilidade. Não entendia que eu estava doente, né? Não, eu tenho que ir, eu tenho que Uhum. ir. E ainda fui trabalhar, né? No outro dia, mas eu estava muito mal, muito mal mesmo. Mas ainda fui, né? E aí, depois desse dia, eu até pensei, eu disse, e eu tinha muitas coisas, né? Eu disse, não, eu era solteira ainda na época, eu disse, eu não preciso passar por isso. Mas eu não entendia o que era. E aí ainda aguentei um ano, melhorou no início, né? Mais ou menos. E aguentei um ano. Aí um ano depois, eu comecei a me sentir esgotada novamente. E aí foi assim, como nada acontece por acaso, né? Foi justamente através desse esgotamento emocional que eu me lembrei que eu queria cursar psicologia. Então, aí eu decidi, eu disse, esse ano eu vou fazer o vestibular, na época não era nem Enem, era só vestibular. Eu vou fazer o vestibular. Se eu passar, eu vou ter que sair, porque na época eu tinha diurno, né? E se eu não passar, eu vou sair, porque eu preciso. Eu preciso me dedicar, Uhum. cuidar da minha saúde, né? Mas eu não tinha a mínima ideia que aquilo ali era. Eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu não sabia, eu não entendia, né? Hoje, depois que eu me formei, que eu comecei a estudar, que me formei, que eu vim compreender tudo aquilo que eu passei, né? Uhum. Então, também acabou que eu tomei também a mesma decisão que Sheila tomou, porque infelizmente naquela época não tinha outra saída, não tinha outra saída para mim. Então, para mim, na época foi a melhor decisão, até porque eu não sabia o que era, né? Mas aí nem todo mundo tem essa oportunidade, Sim. né? Que a gente teve. A gente pôde tomar essa decisão, mas nem todo mundo tem. E aí, eu queria aproveitar agora para a gente focar na síndrome de burnout, ou de burnout, né, como queira, Ah, burnout. e, que é a síndrome que é chamada também, é conhecida pela síndrome do esgotamento profissional, que é quando o profissional está esgotado emocionalmente, causado pelo trabalho, né? Então, essa síndrome Uhum. provoca muitos abalos na saúde física, na saúde mental, né? Então, a jornada de trabalho, em alguns momentos, pode gerar uma carga excessiva, né? O estresse, e aí abalar a saúde emocional desses profissionais. E isso, às vezes, acontece quando existem muitas tarefas para ser entregue, excessos de compromisso, jornadas muito longas. Então,
como a gente falou aqui no nosso relato, né? No meu caso era tudo isso junto. Ah, Alguns problemas recorrentes. E aí, com essa pressão, com o profissional, ele tá ali passando por pressão. E olhe que assim, ninguém gosta de trabalhar sob pressão, né? Ninguém gosta. Mas, tipo assim, eu conseguia trabalhar sob pressão. Mas, né, meu corpo, tipo, eu conseguia, mas aquilo ia acumulando, ia acumulando. E aí chegou uma hora que meu corpo é. respondeu, né? Uma hora o Pronto, nosso organismo ele vai responder. um exemplo, né? No meu caso, foi o excesso da cobrança, né? Quanto mais eu entregava, mais se queria. Quanto mais eu entregava, mais se queria. E chegava até uma hora que assim, os colaboradores falavam, mas tá impossível entregar isso. Gente, mas a gente precisa. E eu não conseguia entender que aquele excesso era negativo, que fazia mal. Então, assim, eu sempre carreguei aquilo como assim, a gente precisa dar, a gente precisa entregar, vamos fazer, a gente consegue. E assim, acabei adoecendo e podia adoecer até os colaboradores com essa pressão excessiva, né? Que vinha de cima, E, passava e a escalinha, uhum, né? Também vale salientar que eu amava o que eu fazia. Não é só aquele trabalho chato que a gente tem que sair para pagar a não, conta. Não. Isso acontece também quando você ama o que você faz. uhum, sim. Tem um ditado, né? Que o excesso de até água demais faz mal, né? Isso, porque a gente gosta tanto que aí não vê problema em Uhum, fazer o excesso, né? exato. É aí onde mora o perigo. Por Sim, isso que, que tipo, nem percebe. hoje, por isso que hoje, pronto, eu amo o que eu faço, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece vê, né? Mas assim, no começo da pandemia, eu tirava direto, tirava direto, tirava direto, e eu comecei a me sentir muito cansada, muito exausta. Aí foi que eu parei, eu disse, não, peraí, eu preciso tirar pelo menos um dia no Uhum, final de semana para descansar, para não fazer nada. E aí, depois sim, disso, e da atividade física também, que ajuda muito, né? sim. Então, foi que eu consegui me equilibrar. Mas é justamente porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente fica querendo sempre mais, né? Claro, como tudo que a gente gosta, né? Quando a gente gosta É de uma pessoa, a gente lógico. não quer estar junto dela o tempo todo. Pois é. Então, assim, biologicamente, o nosso organismo, ele suporta ondas de estresse, mas até um certo limite. Uhum, Tem um limite, porque quando a gente está estressado, né, é liberado no nosso organismo o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol sendo liberado em excesso, ele vai nos prejudicar. Então, ele nos prejudica, né? E aí é o corpo e a mente. Porque nós somos um só, não tem como separar corpo e mente. Não existe isso, não. tá? Então, isso vai acabar acontecendo um desequilíbrio físico e emocional. E aí, quem desenvolve esse problema vai ter uma queda significativa na produtividade. E aí pode Sim, também manifestar outras complicações, inclusive a depressão. Então, provavelmente, se Sheila tivesse continuado naquele momento que ela estava no auge, ela poderia ter entrado em uma depressão. Por quê? Justamente por amar tanto o trabalho e não conseguir dar de conta. E aí, né, ia ficar sentindo esse. Que eu vou falar daqui a pouco de alguns sintomas da síndrome de Burnout, né? Certo? sim. Então, assim, por isso que é importante identificar a tempo e buscar formas de tratar. E aí, o importante, a gente trabalha primeiro, o ideal é trabalhar com a prevenção, né? O ideal é trabalhar com a prevenção. Tanto Com é a que hoje em prevenção. dia a gente vê que mudou muito o olhar das empresas, né? Principalmente as empresas grandes. Hoje em dia elas têm um olhar mais humanizado. Como assim? Algumas intervenções que as empresas hoje em dia estão fazendo, como incentivar a atividade física, Sim. incentivar. Sheila daqui a pouco vai falar um pouquinho. Incentivar a parte social, que também isso ajuda a gente. Quando a gente ajuda o outro, né, a gente está se ajudando também. O sentimento de utilidade também faz parte, né? Mas aí eu não vou dar spoiler, não, que ele vai falar sobre isso, certo? Então,
O que vai provocar o desenvolvimento dessa síndrome é justamente o excesso de trabalho e também as condições que o profissional atua. Então, esses fatores, eles podem contribuir para desequilibrar a saúde mental, né, desse indivíduo. E aí começa a manifestar os sintomas psicológicos, comportamentais e até Uhum. os físicos, né? Então, assim, vamos falar dos sintomas, os principais sintomas da síndrome. Cíntia, Cansaço. vale lembrar também, né, que o pessoal fala assim, vamos deixar o trabalho no trabalho e os problemas de casa em casa. Gente, isso não existe. Somos um Não. ser único. O problema de casa vai para o trabalho, o problema do trabalho vai para casa. E eu digo isso porque eu trazia muito trabalho de casa. Muito mesmo. Uhum. Eu estava de férias e eu estava trabalhando. Era obrigatório isso? Não, era porque eu queria, porque eu amava, tá? Vale salientar que a empresa não teve culpa sobre isso. Era algo meu, pessoal. Então, assim, eu tava de férias, mas. E aí, galera, tá tudo bem? E muitas vezes eu escutava, o pessoal mandava pra mim, né? Sheila, tu tá de férias, pô, relaxa, descansa. Mas eu não conseguia, era algo meu, assim. Que graças a Deus hoje em dia eu sei separar. Deu a hora Uhum. de terminar o trabalho? Terminou. É até 6 horas, contado, 6 horas. Ah, tem extra hoje, foi avisado antes, tal, beleza, hoje. Mas foi para casa, não. Tanto que a gente tem que ter cuidado nesse trabalho home office, né? Como tu falou, né? No É. começo, o Uhum. exagero, né? O pessoal acha que E porque tá de home office, tô trabalhando aqui blusinha tá bonita, embaixo eu disponível. tô de short, tô disponível para trabalhar a qualquer hora, a qualquer Uhum. momento. Então, assim, a gente E, também tem que frisar isso, que a hora de trabalhar é a hora de trabalhar e a hora de descansar é a hora de descansar, né? Porém, isso. os problemas andam juntos no mesmo É. ser, né? Pois é. Pois é. Pode voltar aí a sua Pronto, fala. foi uma das coisas também que eu coloquei na minha rotina. Então, eu tiro o meu horário de almoço como se eu estivesse trabalhando fora. Uhum. Todo dia eu faço o meu horário. Então, deu tal hora, pronto, parei, vou fazer o almoço, né? Que ainda sou dona de casa, para Isso. completar. Fazer o almoço, almoçar e descansar. Descansar. Então, eu tiro o meu horário de almoço. Pronto. E eu descanso. E eu ainda tenho o agravante que eu preciso tirar meu cochilo. Aí, pronto. Eu volto renovada no horário da tarde, né? E pronta para outra. E não emendar. Eu me lembro que no início da pandemia, gente, eu ainda comecei a fazer cursos e cursos, tipo, até 11 horas já à noite eu tirava direto. Aí hoje mais não. Hoje, 5 horas. Agora, alguns Uhum. dias, tudo É bem, necessário, né? mas não é algo que é sempre. Então, Uhum. tipo, hoje em dia, 5 horas, 5 e meia, paro, faço meu exercício físico, tomo um banho, janto. Quando tem live à noite, que eu vou trabalhar, né? Então, aí pronto, venho, trabalho, depois volto e descanso. No dia que eu posso, quando eu vou trabalhar à noite, eu descanso mais um pouco à tarde. E aí vai equilibrando, né? E Uhum. aí a gente vai conseguindo equilibrar. Então, alguns dos sintomas dessa síndrome. Também o cansaço excessivo, físico e mental, que eu não preciso nem adentrar, que a gente já falou aqui bastante, né? A insônia, que ele até falou no relato dela, a questão da Uhum. insônia. E a insônia, gente, está muito atrelada à ansiedade. Muito. Então, geralmente, quem tem ansiedade, quem está com ansiedade, tem insônia. Então, você pode até ir dormir, mas conseguir dormir, mas acorda no meio da noite, né? Uhum. Então, isso também acontece. Eu já ouvi muito relato de paciente, né, assim, eu vou dormir, mas quando dá 3h30 da manhã, 4 horas, eu me acordo. Então, algo tem aí, né? Então, a própria ansiedade também é um dos sintomas, é muito comum para quem tem a síndrome, certo? Aí vamos para as alterações orgânicas, como falei já da questão, por quê? Porque existe um desequilíbrio químico no cérebro. E a gente sabe, gente, que o cérebro, ele comanda o corpo inteiro, né? Ele comanda tudo. Então, como existe esse desequilíbrio químico, então vai alterar tudo. Então, tontura, de repente você começa a Uhum. se sentir mais tonto, assim, não, eu tô sentindo umas tonturas, né? Ou a própria dor de cabeça, como eu já falei. Alteração no ritmo cardíaco, sem sentir mais
acelerada, né? Aquela taquicardia, né? Tem pessoas que relatam, inclusive, dor no peito. Então, muita gente, quando chega para ser atendido, procura psicólogo, mas primeiro procura um médico, porque acha que está tendo um ataque ataque cardíaco. cardíaco. Eu já ouvi muito relato de pessoa parando na emergência. Coração acelerado, tem gente que... Pressão alta, né? A pressão sobe. Pressão alta, sim, também. Existem casos de ansiedade que a pressão da pessoa vai lá para cima, né? Isso. Então, a pessoa já me relataram dormência nas mãos. Já teve uma pessoa que me relatou que sentiu uma dor descendo pro braço esquerdo. Isso aí, assim, geralmente, é para quem tá tendo um infarto, né? E essa pessoa... Um AVC. Um AVC, né? Sim, que também o estresse em excesso também pode causar, inclusive, um AVC, né? Sim. Então, a gente precisa ir descartando, né? Lembrando também que existem problemas físicos, sim. Então, é importante o check-up. Eu me lembro que quando eu saí dessa empresa, que eu tive esse esgotamento, eu sentia muita dor de cabeça. E aí foi que eu fiz. E por causa do estresse e tudo mais, como tinha um plano de saúde, eu ia perder, eu disse, eu vou fazer logo um check-up. Fui pro cardiologista, pro neurologista. Aproveitar. Eu disse, eu vou olhar logo se eu tô com alguma coisa, porque o que eu tô sentindo é normal. Mas era só essa exaustão, né? E aí, outra coisa também que pode causar é a redução da produtividade. Sim. E aí, acaba que a pessoa não consegue trabalhar com eficiência, com a mesma eficiência que trabalhava antes, né? E aí, o que é que pode acontecer? As tarefas podem ficar incompletas e aí aumenta a procrastinação, que é deixar para depois. Exato. Né? Amanhã eu Porque eu não faço. né? E aí se torna uma bola de neve. Então, quanto mais a pessoa está estressada, menos ela vai produzir. Quanto menos ela produz, mais elas são cobradas. E quanto mais são cobradas, mais ficam ansiosas. E aí vira essa bola de neve, né? Então, Enorme. Passei por isso. Tudo isso eu passei. Pois é. Aí vem a dificuldade de concentração, porque o cansaço mental, ele faz isso pra gente, né? A gente fica com essa dificuldade de concentração. Então, isso mesmo, Dália. Isso Aquele aí. profissional do trabalho passa a odiá-lo. Na Pois é. verdade, o meu eu nem passei a odiar o meu trabalho. Eu gosto tanto dele que eu não consegui odiar. Eu só Mas não a queria situação, mais, né? eu só não queria mais estar lá, né? Mas assim, o trabalho em si, poderia viver a vida inteira trabalhando. Não sei se é porque eu nasci para trabalhar com gente, eu amo trabalhar com pessoas. Mas naquele momento em si, o trabalho, assim, a cobrança excessiva que eu tinha, que teve, né? Me fez tomar a decisão de sair, porque eu adoeci realmente, né? Mas não foi nem em odiar o trabalho em si. Parece meio doido, né? Mas eu acho que não é, não. Agora, mas acontece com algumas pessoas, né, que se vê ali, passa odiar a situação, né? Uhum. E aí, pronto. Outra coisa também que acontece muito é o sentimento de fracasso e insegurança. Você começa a se sentir fracassado, porque você, eu só estou competente, mas eu não estou conseguindo entregar o resultado, né? E aí começa a manifestar essa insegurança, tanto para dar continuidade às atividades, como até para aceitar novos desafios, né? E aí tem medo do seu futuro dentro da empresa, medo de perder o emprego, né? Também vamos ter a questão de desesperança e sentimento de derrota. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a desesperança, porque a desesperança, ela é um dos Ds, né? Para quem tem ideação suicida. Quando a pessoa perde a esperança. Então, casos também. Quem me acompanha no Instagram, né? Esse mês estou fazendo postagem sobre saúde do trabalhador e falei dos riscos de suicídio em trabalhador, né? Então, também pode acontecer esse sentimento, certo? Também sentimento de incompetência, começa a achar que é incompetente. Só que não, gente, é esse cansaço excessivo, você está doente, né? Alterações repentinas de humor. Então,
além do choro excessivo, a irritabilidade, a agressividade, né? E até o próprio isolamento. A pessoa tem a tendência a começar a se isolar mais, né? Tanto até na própria como dentro de casa, certo? Então, como que o RH pode ajudar aí a prevenir, né? Falando aqui um pouco, né? O RH, ele pode fazer algumas ações, né? Lembrando, gente, que eu gosto de frisar a questão de que não só esse mês, tá? Eu me preocupo muito porque a campanha do Setembro Amarelo, ela é feita, né? A gente faz aquela ação, é muito importante no mês, mas que seja feito o ano inteiro, né? E aí, como é que a gente pode ajudar, né? Os profissionais de RH? Porque a gente sabe que o RH é muito além de um DP, de um departamento pessoal, tá? Para quem não sabe, Ou de ele tem. recrutamento e seleção, né? Exato, é muito além disso. Então, assim, a gente precisa olhar com mais empatia também para esse setor, porque ainda é muito visto como uma parte chata da empresa, né? Mas é muito além disso. E aí, uma das coisas, né, começando, primeiro é o apoio psicológico e psiquiátrico mesmo, né? Isso aí é uma das ações importantes. E como fazer isso, né? Tanto tem o lado de encaminhar ou fornecer o contato de psicólogos, porque a gente sabe que ainda tem um tabu de ter um psicólogo ali na empresa e você ter receio de conversar com aquele profissional e ser demitido. Todo mundo sabe que tem o sigilo, porém existe ainda esse tabu. Então, buscar, né? Buscar um contato, a empresa pode passar um contato com o psicólogo e você vai fazer a terapia fora do ambiente, nada relacionado com a empresa, né? Proporcionar também um benefício, né? E parceria de desconto para terapia. Hoje a gente sabe que nem todo mundo tem Sim. condições de fazer terapia. E seria muito bacana se as empresas fizessem isso, né? Tem um vale-refeição Isso. alimentação que está um desconto, né? Um vale-terapia. Uhum. Não vai ser para todo mundo, não é 100% da empresa que vai precisar, né? Assim acreditamos. É. Promover palestras, né? Eventos voltados ao tema, né? E aí trazendo profissionais para falar sobre isso, porque aí vai fazer com que o colaborador consiga entender melhor o que é. O que é essa síndrome de burnout? O que é o esgotamento, né? Porque quando não se conhece, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer doença, como a gente já comentou aqui, né? Uhum. Sim. Momentos de lazer. Momentos de lazer. Jogar bola. Não, né? Tem um espaço para lazer. E como pode ser esse espaço? Um ambiente de leitura, de música, de jogos, alguns jogos digitais, por que não, né? Um exemplo, tem 2 horas de almoço, né? E eu não tenho condições de sair da empresa para minha casa porque eu moro longe. Eu vou ficar dentro do trabalho. Eu almoço, eu gasto meia hora. E aquele restante, eu vou fazer o quê? Não tenho nada, eu vou ficar ocioso. Vou trabalhar. E aí eu vou adoecer. Uhum. Porque no lugar de eu estar descansando, eu poderia estar fazendo o quê? Vou estar trabalhando, né? Então, fazer esse espaço, né? Às vezes a empresa acha que existe um custo grande, dependendo do tamanho da empresa, tem realmente, mas dá para ser feito, certo? Alguns gestores podem fazer isso, algumas lideranças podem elaborar ações de descontração com sua equipe, certo? Incentivar a exercícios físicos e alimentação saudável. É muito importante que a gente tire essa carga fazendo exercício, não importa qual. Se você gosta de musculação, se você gosta de jogar bola, se você gosta de fazer pilates, né? E uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? A atenção plena, né? Quando você começa a se sentir ansioso, né? Sobrecarregado, você para, respira, se conecta com você, com o ambiente, né? O som do passarinho, olha para o céu, olha para uma planta e começa a trabalhar a respiração para acalmar, para descarregar. Uma coisa que é muito boa é a meditação, né?
É algo ainda que é difícil, porque requer muita concentração, mas não é impossível. Então, assim, todas essas ações, o RH ele pode estar trazendo e fornecendo para os colaboradores, né? Não importa se esse gestor é um gerente, um coordenador, um supervisor, foi gestor, né? Você tem como trazer essas ações, ações também simples, colocar um balãozinho, sabe? Com frases motivacionais, né? Essa frase que a gente usa muito é tudo passa. Ela tá bem clichê, né? Mas ela passa. Eu digo que passa Uhum. porque eu passei. Hoje eu estou aqui contando a minha história. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas sabem do que eu passei, né? Da vontade que eu tive de não viver mais, que isso é real, porque a gente só quer se livrar do problema e para se livrar do problema a gente só quando você está em um processo de ansiedade, de esgotamento, você só acha que você só se livra de uma forma, né? Naquele momento, né? Mas passa. Então, se você, né, hoje assistindo essa live, conhecer alguém, pode falar que vai passar e pode falar para ele, vamos fazer um exercício, vamos ali. Aquela pessoa não vai querer sair, tá? Ela não vai querer sair, mas leva ela amarrada que ela vai, tá? Leva, chama ela para assistir um filme, para ler, indica um livro, certo? Ou escuta. A melhor coisa é escutar, né? Às vezes ela só vai chorar, mas você vai estar ali para apoiar, tá? E também, gente, tem o CVV, eu não sei se vocês conhecem, mas passando aqui para falar, né, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, tá? Nele é tudo Gratuito. sigilo, gratuito. Você tem várias formas de se comunicar com as pessoas. Uhum. E-mail, ligação, chat. Tem as visitas que no momento não pode, né? Devido ao É. Covid. Mas tem essa forma. Também tem o SUS, né? Que disponibiliza, né? Cintia, terapia No também, né? caso. O CAPS, Uhum. né? É. Várias formas de ajudar, tá? A empresa, ela tem N alternativas, né? Basta sentar e fazer o alinhamento de tudo isso para ajudar esse colaborador, que muitas vezes ele não quer sair daquele emprego. Ele sai porque é a única alternativa que ele encontra naquele Uhum. momento. Eu digo por experiência própria. Se eu tivesse outras alternativas naquela época, talvez eu não tivesse saído naquele momento. Mas como eu só enxergava aquilo, então eu É. preferi A sair, questão da né? maturidade, né? Sim, também, né? Tem isso também. Muito novo, querendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Eram muitas conquistas, então assim, a sobrecarga emocional, o peso, né? O muito faz mal. O pouco faz mal e o muito faz mal também. Uhum. Tem alguma É. dúvida, E gente, sobre a aí, questão do RH? Se tiver, manda aí que a gente pode auxiliar vocês com alguma dúvida, tá? Se não souber, a gente pesquisa e manda depois via direct. uhum. Quando o Sheria estava falando, né, dessas ações que o RH pode promover, eu me lembrei de alguns cases de sucesso que eu já assisti, né, nas palestras de RH. Sempre que eu posso, eu vou. E já vi muitos cases de sucesso aqui de Campina Grande, de algumas empresas, né, que fazem parcerias com academia, né, Sim, inclusive com clínicas de psicologia e tudo mais. Então, não é uma realidade muito distante, não. Né? Que muita gente pode pensar assim, mas isso sim, é utopia, é um sonho muito distante. Não. não, Por quê? Porque as empresas começaram a perceber que para esse colaborador ele produzir melhor, ele precisa estar bem, né? Não somos máquinas. E aí a gente lembra do sim, filme de Chaplin, né? Que assim, tão antigo, mas tão atual. Porque a questão das atividades repetitivas, né? Que assim, e ainda existe, a gente sabe, né? E ainda existem funções em que as pessoas não têm tanta autonomia, né? Inclusive, foi o tema do meu TCC, eu falei sobre as estratégias defensivas no trabalho. Então, são as estratégias que nós, enquanto profissionais,
e a gente elabora para Uhum. conseguir suprir, né, algumas dessas questões. Então, mas as empresas também podem elaborar estratégias, porque o trabalho ele não precisa ser só sinônimo de sofrimento, como a gente ainda está muito enraizado na gente que o trabalho é sofrimento, mas não é, o trabalho também pode ser sinônimo de prazer, tá? Então, assim, e aí vamos falar um pouquinho que eu sempre gosto de frisar isso, né? A etimologia da palavra trabalho, que vem do instrumento de tortura. Por quê? Muito antigamente, né, só trabalhava quem era pobre, né? Então, assim, quem era rico só estudava. E aí o Uhum. trabalho era só trabalho forçado, trabalho braçal. E aí vinha essa questão desse trabalho ser realmente, era considerado assim, né? Não, quem trabalha é porque realmente não tem outra alternativa a não ser trabalhar. Mas a gente Dália está precisa falando também aqui, ó. desmistificar. Ó, que a Alpargatas e a Digna tem Aham, alguns projetos específicos. Que isso. bom, né? Que bom saber que as empresas estão olhando com mais empatia para o colaborador, né? E estão conseguindo É. enxergar que um trabalhador bem mentalmente e fisicamente consegue render muito mais, né? Isso é muito bom. Uhum, Que se multiplique. justamente, né? Que as outras empresas tomem como exemplo, né? Isso, sim, Isso aí é muito importante. Então, sim. voltando à questão do trabalho, o trabalho, gente, faz parte da nossa identidade. Quando a gente conhece alguém, quais as primeiras coisas que a gente pergunta à pessoa? O nome e o que é que ela faz, né? Por isso que quando a gente está fora do mercado de trabalho, a gente se sente tão inútil, não é, Sheila? É Sheila pode verdade. falar. É verdade. A gente Parece senta assim, que não eita, faz por mais que a sentido. gente por mais que a gente tenha ali naquele momento outra outra motivação, né? Mas eu me lembro quando eu fiquei afastada do trabalho para estudar, parecia que eu Uhum. estava cometendo um crime, porque eu estava sem trabalhar, né? Mas eu estava trabalhando em muito, porque a gente, quando estuda, gente, a gente trabalha bastante, né? Estudar não é só sala de aula, não. Mas parecia que eu estava cometendo um crime, parecia que era algo assim, ó, oh, meu Deus, não estou trabalhando, pronto. E É porque faz verdade. parte da nossa. Então, o trabalho, e não se separa a identidade pessoal da identidade profissional, elas estão aqui, ó, juntinhas. Então, por isso que o trabalho ele precisa ser sinônimo de prazer, sim. Não é só sinônimo de, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, claro que a gente precisa, lógico, né? O dinheiro é importante. Também, Cíntia, Ponto. frisando isso, é você se encontrar, né? É encontrar a sua É. missão, né? Para que eu vim nesse mundo, né? O que é que Uhum. eu gosto realmente de fazer? O que é que você faria de graça, né? Se hoje você não Sim. ganhasse por isso, o que é que você faria de graça hoje, né? Então você está Uhum. no local certo, né? Na hora certa, no curso certo, no emprego certo. É. Isso não quer dizer que sempre vai ser assim, né? Não. Então, uma hora ou outra a gente Uhum. trabalha com algo que a gente não gosta, porque a gente está precisando. Sim, Cada um tem uma realidade. Mas quando você se isso. encontra fazendo algo que você gosta, é muito mais prazeroso. Deixa de ser um É. trabalho, né? Deixa de ser aquele pesado. Mas lembrando, voltando, que o excesso também desse amor pelo trabalho Uhum. causa o esgotamento emocional, né? É preciso um equilíbrio, é preciso que Sim. haja um equilíbrio aí, né? E é isso que eu trabalho muito com os meus orientandos, né? Voltando aqui, para quem não me conhece, sou orientadora profissional. E aí, na orientação profissional, é justamente para aquelas pessoas que ainda estão indecisas no que quer fazer, o que é que eu quero ser quando crescer. E muita gente acaba escolhendo a profissão ou pelo status social, ou Sim, também, como a gente vê muito, pela questão financeira, qual a profissão que vai me pagar mais? Ou até pela exato. influência de família, de amigos. E aí, na orientação, é onde a gente vai trabalhar esse autoconhecimento para que a pessoa ela se encontre ali naquela profissão que ela está buscando. Então, ela vai Uhum, se encontrar. E a resposta está dentro dela. Não sou sim. eu que vou dizer. Ela vai encontrar a resposta dentro dela. Então é por isso que esse mundo aí é algo que eu sou muito fascinada. Sou muito fascinada por isso. Que eu gosto muito de trabalhar.
com isso, essa escolha profissional, inclusive com a reorientação de carreira. Até porque eu passei por isso, pela reorientação de carreira, né? Só que sem nenhuma orientadora. Foi a É mais própria. difícil. E é mais difícil, tá? Mas é muito importante, né? Que a gente tenha em mente isso, né? Que o trabalho... Que algumas pessoas... Tanto é que chamava-se antes, né, de orientação vocacional. Sim. Acreditava-se que todo mundo tem uma vocação. Mas às vezes a gente pode também desenvolver habilidades, tá? E aí, por fim... A gente tem 4 minutos. 4 não, 3. 3. Por fim, lembrar, como a Sheila disse, às vezes a gente não está ali onde a gente quer. Mas a gente pode trabalhar para a gente chegar onde a gente quer. Sim. Então, a gente pode ter um propósito. Então, hoje eu não estou fazendo aquilo que eu amo, que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas eu vou trabalhar em cima disso, né? Eu vou me preparar e não ficar acomodado, como também já vi muitas pessoas. Quando a gente trabalha em empresa grande, a gente tem contato com muita gente. Então, a gente vê pessoas que não estão felizes ali, naquela situação, mas também não fazem nada para mudar, né? Isso é uma realidade, então, isso acontece muito, né? Isso é uma realidade. Então, a gente precisa também acordar, despertar, certo? Então, eu acho que a gente conseguiu, assim, né? Espero que sim. Espero que todo mundo tenha entendido e gostado da live. Foi feita com muito carinho. Minha primeira live, gente. Obrigada, tá, pela atenção e participação de todos. Obrigado, Cíntia. É um passo, né? Um passo de cada vez. E só lembrando aqui, não desista. Não desista de você. Você que está assistindo a gente, ou se você conhece alguém, apoie, escute, seja empático. Entenda que muitas pessoas passam por situações difíceis, tá? Se precisar de ajuda, já sabe, né? Procure um profissional especializado. Os psicólogos, tá, gente? Minha cunhada aí, por favor. Pois é. Então, agradeço, né? Agradeço a Sheila também. E estou muito feliz. Estou muito feliz aqui nessa live, né? E ela sabe o quanto que eu torço por ela, porque ela é uma profissional, né? Eu digo isso porque a gente já trabalhou junto. Não é só porque ela é minha cunhada, não, tá, gente? Mas é porque a gente já trabalhou junto e eu sei, e eu acompanho ela e sei o quanto ela é competente em tudo que ela faz, tá? Então, obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. E aí, a gente vai ter mais depois. Depois a gente pode pensar em outras. Mandem temas que vocês desejem escutar, tá? Falar sobre, dúvidas, qualquer coisa assim. Obrigadão, gente. Isso mesmo. Vamos nos derrubar. Um cheiro. Boa noite, bom final de semana. Descansem, pessoal. Amanhã é domingo ainda. Tchau. Tchau, gente. Daqui a pouco a live tá derrubando a gente. Falta 10 segundos. Alguns segundos, né? Obrigada. Acho que esse é Mônica. Né? Mônica, beijo.